Olá! Começamos hoje com a nossa segunda lição. Então, vamos falar um pouquinho sobre Patanjali. Não há uma referência histórica específica sobre Patanjali, o criador do Yoga Sutra. Patanjali, alguns estudos colocam ele 150 depois de Cristo, alguns estudos colocam 200 antes de Cristo, alguns estudos falam que Patanjali não existiu. Alguns estudos colocam como Patanjali, e esse talvez seja o mais conhecido, mas estudos literários não comprovam isso, de que Patanjali era o autor do Yoga Sutra, o autor dos textos sobre gramática e o mesmo autor dos textos sobre Ayurveda. Estudos sobre a estrutura da escrita têm colocado que não, que são diferentes, e inclusive alguns textos mostram pelo estudo da forma como isso foi escrito, de que Patanjali, alguns desses textos eram um grupo que se assinou como Patanjali, mas não é o texto de uma pessoa só. Então, neste caso, eu estou falando de textos do Ayurveda ou mesmo texto de gramática. Os estudos da abordagem que Patanjali utilizou, a forma como ele usou, costuma colocar ele em torno de 200, 300 depois de Cristo, né? Isso vocês podem ter como fonte dessa informação algumas reportagens do Yoga Journal americano, da revista norte-americana do Yoga Journal, traz algumas dessas evidências sobre esses estudos. Então, fica aqui essa característica importante de Patanjali. Patanjali, Anjali, esse gesto, né, de súplica em relação ao céu, é uma parte que dá nome à palavra, né, Patanjali, e que significa então caído, pata caído, né, do céu, né, em Anjali, súplica. Essa súplica, esse pedido, né, caído do céu, feito por uma yogini, a sua mãe, a yogini, que estava em prece e fez essa solicitação. É Gonika o nome dela, né? A Gonika fez essa solicitação aos céus. Uma das lendas sobre Patanjali também coloca como sendo a própria descida de Ananta, né, a serpente que sustenta o sono de Vishnu, né, que sustenta através do Deus Vishnu toda a criação do universo, né? Então ficamos aqui um pouquinho com essa apresentação rápida sobre a mitologia de Patanjali e como que isto funciona. Agora eu quero falar sobre o nosso livro. Algumas pessoas estão com dificuldade de estar achando o nosso livro, né? Aqui, ok? Yoga, a arte da integração. Eu sugiro, com facilidade nos sebos você encontra, tá? Eu já verifiquei em alguns sites, você encontra com uma certa facilidade. Eu quero falar um pouquinho da visão do autor. Da visão do autor sobre essa psicologia do yoga, essa terapêutica do yoga. Porque nós estamos fazendo esse curso com essa visão psicológica e terapêutica. Então, o que é diferente? Porque nós não vamos falar de asanas. Por isso, inclusive, o curso pode ser por vídeo. Por isso que eu posso estar aqui conversando com você. Porque nós estamos trabalhando essa perspectiva do yoga, né? Então, o autor, logo no início do seu texto, ele coloca que o problema da integração, esse objetivo do yoga de integrar, é essencialmente psicológico. Foi este sucesso da ciência e da tecnologia que expôs o homem moderno ao impacto inexorável de um emaranhado psicológico não resolvido. Ou seja, a nossa sociedade, com esse sucesso da ciência, com o sucesso dessa modernidade tecnológica que nós vivemos, ainda não nos resolveu questões psicológicas. O autor diz: uma cuidadora investigação dos campos de pesquisa e estudo da psicologia moderna convenceria qualquer um de que a psicologia moderna parece estar movendo-se na periferia do problema. Então, o autor, de início, nos apresenta isso, que a psicologia moderna ainda não nos responde inteiramente. Então, ele faz uma crítica, um pouco mais à frente, dizendo: a essência do homem é uma totalidade que é mais do que a soma de suas partes. Ou seja, o homem é mais do que a soma de suas partes.
A essência do homem reflete-se nos seus padrões comportamentais. Todavia, não é a sua substância. O homem é mais do que os seus comportamentos. Essa é uma crítica à metodologia psicológica convencional, baseada no estudo dos comportamentos, baseada nas mensurações, que é a metodologia, como a metodologia científica se baseia, se estrutura, e essa crítica vem porque ele compara isso como se fôssemos conhecer uma pessoa olhando a sua fotografia. Ou seja, olhando apenas a imagem ou o reflexo dela, eu não conheço a pessoa. O conjunto da pessoa é mais do que apenas a sua fotografia. Esse exemplo colocado pelo autor do Mehta na introdução do nosso trabalho. Então é importante a gente entender o ponto onde ele coloca a sua complementação ao trabalho da psicologia atual. E por que ele chama de psicologia? Né? Essa necessidade de integração do homem. Né? Depois ele coloca mais à frente. Se o homem quiser libertar-se do estresse e da tensão da vida moderna, se quiser resolver o incessante conflito da contradição interna, deve acrescentar à psicologia da análise da síntese, que é a psicologia ele chama de psicologia de análise e síntese, a psicologia moderna, ele deve acrescentar a essa visão psicológica, né, uma nova dimensão de entendimento, que deve ser encontrada na psicologia do yoga. Então, ele coloca o ponto de crítica, mas ele não descarta o trabalho da psicologia moderna, mas sim acrescenta o quanto que a psicologia do yoga pode contribuir para essa desenvolvimento, para essa integração do ser humano. Então são esses os pontos principais que eu gostaria de destacar hoje. Um pouquinho dessa questão do Patanjali, novamente, mostrando a sua não definição da origem histórica, mostrando os estudos da sua estrutura de linguagem e mais ou menos, através desses estudos, a sua colocação histórica. E de outro lado, essa visão do autor do nosso livro base, que nós vamos estamos aqui iniciando o estudo, essa visão da psicologia. O que difere a psicologia do yoga dessa psicologia moderna? Então, o quanto que o yoga vai poder contribuir numa visão de mais essência do indivíduo, do ser humano, né? E não apenas o estudo do seu comportamento, né? Mas não uma coisa descartando a outra. Ok? Ficamos por aqui. É importante então você adquirir o seu livro para continuarmos os nossos estudos e vamos entrar já no nosso próximo contato nos primeiros versos do Yoga Sutra, especificamente no estudo do Yoga Sutra, nos seus primeiros versos, e aí nós estaremos com o livro como peça fundamental desse nosso estudo. Então, até aqui seria importante você ter acompanhado a gente fazendo a leitura da introdução do livro, ok? Então, seguimos em frente e depois mandamos mais um vídeo com a nossa terceira lição, tá bom? Um grande abraço, até mais.